Paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. Nós vamos ver aqui algumas mensagens a partir de hoje que fala da guerra espiritual. Inicialmente vamos abrir a palavra de Deus no livro de 2 Crônicas, capítulo 32. Vamos ler do versículo 1 ao 3, que diz assim: Depois dessas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Nós sabemos que o dicionário define estratégia como sendo a arte de traçar os planos de uma guerra. Numa guerra, é preciso um estudo do arsenal e do poderio, bem como da capacidade do inimigo contra o qual guerreamos. Precisamos aprender a atacar e a defender. O Senhor Jesus salientou a força ofensiva da igreja ao observar que as portas do inferno não impediriam o seu avanço. Por outro lado, temos de ter consciência de defesa. Nosso inimigo, além de oferecer resistência, também ataca. Pedro adverte que ele é como um leão que anda ao derredor, procurando algum desatento para tragar. O primeiro passo para a vitória na caminhada cristã é não subestimar o inimigo. Quando Jesus enviou os 12 discípulos, dando-lhes a incumbência de pregar o evangelho por onde passassem, logo tratou de adverti-los: Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Se não tivermos consciência de que estamos em uma guerra, nos tornamos presas fáceis do nosso inimigo, que nos espreita e quer desesperadamente nos destruir. O próprio Jesus afirmou que o diabo vem somente para roubar, matar e destruir. Sem essa visão, dificilmente tomaremos as devidas providências para nos defender e atacar o nosso adversário. A Bíblia mostra com muita clareza que estamos em luta e que não é contra homens nem instituições, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E foi com a consciência de que Senaqueribe, rei da Síria, vinha ao seu encontro com o maligno intuito de atacá-lo, que Ezequias reagiu e tomou as medidas necessárias para combater o feroz inimigo. Seu pai, o rei Acás, já havia feito aliança com a Síria e pagou um alto preço por isso. A princípio, por desconhecer que seu adversário almejava unicamente aniquilá-lo, Ezequias se sujeitou aos caprichos de Senaqueribe, que por pouco não levou todo o reino de Judá a uma completa bancarrota. Entretanto, ele reagiu e tomou uma posição firme. Resolveu enfrentar o agressor, fazer armas e escudos em abundância, convocar o exército, traçar uma estratégia e sair para a guerra. O curioso é que Ezequias só reagiu quando os assírios já ameaçavam invadir Jerusalém, depois de haverem tomado cerca de 46 cidades fortificadas. Por falta dessa percepção, como ocorreu com Ezequias, temos sido atacados e saqueados desde os nossos antepassados. Apesar disso, muitos continuam adormecidos, indiferentes e incrédulos quanto à realidade desta batalha. Preferem atribuir os sucessivos fracassos ao acaso ou ao destino. Alguns chegam mesmo a se consolar com as palavras de Jó, que depois de perder tudo disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu volto. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó não sabia que uma batalha tremenda estava sendo travada.
Deus dissera ao próprio Satanás que ninguém havia na terra semelhante a Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. O diabo procurava, por todos os meios e maneiras, uma brecha para pôr em descrédito a palavra do Senhor. Jó tinha razão quanto à procedência dos bens, mas não quanto à pessoa que os havia tirado. Será que você não está equivocado quando diz que perdeu isso ou aquilo porque não era para ser seu mesmo? No capítulo 30 de 1 Samuel, encontramos uma narrativa que pode nos trazer algum esclarecimento sobre esta questão. Após muitas conquistas, ao retornar da terra dos filisteus para sua cidade, Davi encontrou um saldo negativo. Tudo o que conquistara ao longo dos anos com grande sacrifício fora roubado pelos amalequitas. Além de levar cativa todas as mulheres e filhos, eles haviam carregado todos os bens e ateado fogo à cidade. O quadro era desolador, mas Davi não se deu por vencido. E apesar da dor, do sofrimento e do cansaço, saiu à luta para reconquistar tudo o que os invasores tinham arrebatado. No final da jornada, ele reverteu o quadro, obteve êxito total. Mas aquele que ignora a batalha não tem uma história como essa para contar. Davi e seus soldados só conquistaram a extraordinária vitória por causa dos seguintes fatores. Ele teve, em primeiro lugar, consciência da perda sofrida. A partir da constatação da perda sofrida, Davi se dispôs a sair em busca do que lhe fora tomado. Davi chorou desesperadamente porque conseguiu identificar os estragos que o inimigo fizera em sua vida, na de seus familiares, na de seus amigos e respectivas famílias. E eu pergunto, e quanto a nós? Estamos conseguindo enxergar as áreas em que temos sofrido alguma perda? Talvez tenhamos perdido o primeiro amor, a comunhão com Deus, a sensibilidade espiritual, a união, o amor e a alegria de viver em família, bem como os valores morais, a saúde ou as finanças. Mas o que fez Davi ao ver a cidade queimada, completamente destruída? Ele não reuniu seus homens para reconstruí-la imediatamente. Em primeiro lugar, ele partiu em busca da recuperação dos valores mais importantes. E eu te pergunto, por que você tem chorado? A que tem dado mais valor? O que tem buscado resgatar primeiro? Em segundo lugar, ele buscou a direção de Deus. Depois de chorar amargamente a perda sofrida, Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus, e logo em seguida buscou a direção dele para saber o que fazer e como resgatar e reaver os bens que o inimigo roubara. Davi não ficou deprimido, lamentando o seu estado de miséria, e nem saiu desesperadamente à procura de uma solução fácil para os problemas, apesar de estar sofrendo ameaça de apedrejamento por parte dos seus amigos mais íntimos. A pessoa que Deus usou para indicar o caminho a Davi foi um servo do amalequita. Esse homem havia participado de toda aquela tragédia que tanto sofrimento e transtorno causara a Davi e seus soldados. Ele adoecera e o seu senhor o deixara pelo caminho para que morresse. Foi através do meio menos esperado que Deus orientou Davi para que ele conseguisse atingir o seu objetivo. Quando buscamos a direção de Deus para alguma área da nossa vida, precisamos estar atentos com os ouvidos e os olhos abertos para que possamos ouvir e ver a orientação de Deus. Aquele que antes fora adversário de Davi e que tanto sofrimento lhe causara, agora era parceiro, cooperador e importante aliado no processo de recuperação dos bens perdidos. Muitas vezes, a solução do problema que tanto nos aflige está mais próxima do que imaginamos. Contudo, não o percebemos porque vem de uma fonte que não esperamos.
De Nazaré pode sair alguma coisa boa? João 1, versículos 45 e 46. Isso perguntou Natanael a Filipe ao ouvir falar a respeito de Jesus. Natanael fora condicionado a pensar que somente de Jerusalém vinham os grandes profetas e, por isso, duvidou da palavra de Filipe. A resposta do nosso problema pode vir através de uma pregação, da leitura da palavra de Deus, de um testemunho, de uma situação boa ou ruim, ou até mesmo através do ímpio ou de uma adversidade. Muitas são as fontes de onde pode brotar a resposta de Deus. E diante dessa gama de possibilidades, devemos ficar atentos, usando sempre o bom senso e o discernimento, para que possamos perceber o que, através de quem ou de que, Deus está a nos dizer. Este é o caminho, andai nele. Isaías 30, 21. Não se dê por vencido. Reanime-se no Senhor seu Deus e busque a direção dele. Entregue-lhe o seu problema. Confie-o a ele. No tempo certo, ele haverá de lhe conceder a bênção, a vitória tão sonhada. Em terceiro lugar, ele saiu à luta contra o inimigo. Depois de consultar o Senhor se deveria perseguir o bando, Davi obteve a aprovação divina. Então, determinado, partiu no encalço dos inimigos. A força que o impelia a perseguir o inimigo era a confiança inabalável na palavra do Senhor. Versículo 8 diz: persegue-o porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Aqui, Davi não levou em conta a fragilidade do seu exército. Todos estavam cansados, a ponto de muitos ficarem para trás por não poderem seguir adiante. Além disso, ele não tomou conhecimento do poderio militar do inimigo com o qual estavam seus bens. E eu te pergunto, quantas vezes nos acovardamos e fugimos da peleja? Às vezes, ficamos olhando para nós mesmos e nos julgamos fracos. Ou então, atentamos para o inimigo, o achando forte. Confie na palavra do Senhor e entre na batalha. A Bíblia diz que temos 3 inimigos: o diabo, a carne e o mundo. Em quarto lugar, ele lutou até vencer. Sair à luta não é tudo. É apenas o início do processo. O início do processo de resgatar aquilo que o inimigo nos tirou. E uma vez na batalha, é preciso que lutemos até vencer o adversário e trazer de volta tudo o que ele roubou. Foi isso que Davi e seus soldados fizeram, e é o que nós também devemos fazer. Diz o texto que enquanto Davi e seus companheiros choravam o acontecido, até não terem mais forças, os amalequitas encontravam-se espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Semelhantemente, o diabo festeja quando você cai, quando ele consegue interromper a sua comunhão com Deus, quando encontra brecha para desajustar o seu lar, quando chega a debilitar a sua saúde e afeta os seus negócios. Ele exulta ao vê-lo chorar diante da situação caótica que tomou conta da sua vida. E a forma de reaver os bens que o inimigo furtou é entrar na batalha e lutar até vencê-lo. Davi voltou mais enriquecido desse combate espiritual e materialmente, porque além dos bens que foram saqueados, ele trouxe também o despojo dos seus saqueadores. Foi isso também o que aconteceu com Jó. Não podemos deixar em poder do inimigo nem uma unha daquilo que o Senhor nos confiou. Davi tornou a trazer tudo que os amalequitas haviam roubado e, mais tarde, consagrou seus bens ao Senhor para a construção do templo. Ignorar essa batalha espiritual é estar alheio à palavra de Deus.
Ignorar essa luta é ser aliado do inimigo, mesmo sem o saber e admitir. Se você é um dos que se encontram adormecidos ou indiferentes a essa verdade, veja o que diz a palavra de Deus e comece hoje a combater o bom combate. Efésios 5,14 diz: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Amém? Nós vamos orar e pedir para que, a partir de hoje, se os nossos olhos e ouvidos estiverem fechados, que o Senhor venha abri-los, para que nós venhamos recuperar tudo aquilo que o inimigo um dia levou em nome de Jesus. Vamos orar. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, nós te pedimos neste momento que o Senhor venha nos dar a consciência de tudo aquilo que um dia o inimigo roubou, mas que nós tenhamos coragem, força, determinação para lutar, para ir em busca daquilo que nos foi roubado. Porque nós sabemos, Pai, que para ti não tem nada demasiadamente difícil. Nós, no dia de hoje, tomamos consciência da perda, estamos buscando a direção do Senhor e iremos sair à luta contra o inimigo. Lutar até vencer. Porque nós confiamos no Deus que é o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, para quem não haverá nada demasiadamente difícil. E neste momento, Pai, diante do Senhor, nós já te agradecemos pela bênção, pela vitória e pela resposta, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Glória a Deus. Eu convido você, meu irmão e minha irmã, a nos acompanhar em outras mensagens que se encontram no canal do YouTube e também numa página do Facebook chamada Igreja Poder de Cristo. E você também poderá falar conosco no seguinte telefone: 0 operadora 11 9 4229 5533. 0 operadora 11 9 4229 5533. E para quem mora no Vale do Paraíba, o nosso telefone é 0 operadora 12 9 9102 3353. Repetindo, 0 operadora 12 9 9102 3353. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos os irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Glória a Deus.